A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 23 de fevereiro, primeira semana da Quaresma, a gente se encontra mais uma vez ao redor da Palavra de Deus. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja ouvindo esse Evangelho num momento em que o coração está pesado. Talvez ninguém ao seu redor perceba, talvez você tenha aprendido a esconder tão bem que já nem sabe mais onde termina a máscara e onde começa o seu rosto de verdade. Mas eu quero falar com essa pessoa que carrega um cansaço que não aparece no rosto, mas que pesa na alma como se fosse concreto. Eu quero falar com você que acordou hoje e já sentiu o peso do dia antes mesmo de colocar o pé no chão. Quero falar das noites em que você chorou sozinho no escuro e não tinha ninguém para segurar a sua mão, ninguém para dizer que ia ficar tudo bem. Dos dias em que você olhou no espelho e não reconheceu mais quem estava ali, porque aquela pessoa parecia tão distante de quem você queria ser. Das vezes em que você se deu inteiro para os outros, cuidou de todo mundo, carregou o peso de todo mundo, mas quando chegou a sua vez não sobrou ninguém para cuidar de você. Eu quero falar do medo que te paralisa, o medo de não ser suficiente, de não dar conta, de falhar mais uma vez com as pessoas que você ama, do cansaço de carregar um sorriso que não é verdadeiro, de responder que está tudo bem quando por dentro está tudo desabando, da solidão que você sente mesmo estando no meio de uma multidão, porque ninguém parece enxergar o que você realmente precisa, o que realmente dói, do medo de começar essa quaresma e não conseguir mudar nada, de não ter força suficiente para esse caminho, de prometer para Deus e não cumprir de novo. Eu falo também daquela oração que você fez tantas vezes e parece que bateu no teto e voltou, daquela sensação de que Deus está longe, ou pior, de que Ele esqueceu de você. Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras tocou no lugar que você esconde de todo mundo, esse Evangelho não veio por acaso. Deus escolheu esse momento, essa segunda-feira, esse começo de Quaresma, para falar diretamente com você. O Evangelho de hoje traz uma das passagens mais fortes, mais impactantes e mais revolucionárias de todo o Novo Testamento. Jesus diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E aí Jesus faz algo que ninguém esperava. Ele não pergunta quem rezou mais, quem foi mais à igreja, quem sabia mais teologia, quem tinha o melhor currículo espiritual. Ele diz: eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Repare bem, Jesus não está falando de grandes gestos, de milagres espetaculares, de feitos heróicos que aparecem nos jornais. Ele está falando de um copo de água, de um prato de comida, de um abraço dado na hora certa, de uma visita a quem todo mundo esqueceu, de presença, simples presença. E é aqui que esse Evangelho muda tudo, porque quando você acha que a sua vida é pequena demais, quando você pensa que o que você faz não importa para ninguém, quando tudo em você diz eu sou insignificante, Jesus diz: cada gesto de amor que você fez ao menor dos meus irmãos, foi a mim que você fez. Quando você diz eu não tenho nada para oferecer, Deus diz: o pouco que você tem nas minhas mãos se transforma em abundância. Quando o mundo diz que só conta quem é grande, Jesus diz que Ele mora nos pequenos. E é exatamente aqui
que eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito e que pode mudar a forma como você enxerga a Deus para sempre. Esse Deus que fala no Evangelho de hoje não é um Deus distante, sentado num trono de julgamento, apontando os erros de cada um com um dedo em riste. Não, esse é o Deus que se fez pequeno, que se fez faminto, sedento, estrangeiro, nu, doente, preso. Esse é o Deus que conhece a dor por dentro, não de ouvir falar, mas porque Ele mesmo a viveu na própria carne. Quantas vezes você achou que Deus estava longe porque a vida estava difícil demais? Quantas vezes você pensou que Ele tinha esquecido o seu endereço porque a oração parecia não ter resposta? Quantas vezes o medo te fez acreditar que você estava completamente sozinho nessa caminhada, que ninguém se importava, que até Deus tinha desistido? Mas o Evangelho de hoje desfaz essa mentira com a força de uma verdade que atravessa séculos. Porque o Deus de Jesus Cristo não espera você ficar forte para se aproximar. Ele não espera você resolver a vida para te estender a mão. Ele vai até onde você está. Ele entra no seu cansaço mais profundo. Ele se senta ao lado da sua dor mais escondida. Ele não faz contabilidade dos seus erros. Não abre um caderno de cobranças. Não puxa uma lista de falhas. Ele simplesmente fica quando você não tem forças para rezar uma palavra sequer. Fica quando você não tem mais lágrimas. Fica quando o medo é maior que a fé e o escuro parece não ter fim. Fica quando o coração está ferido e o mundo parece desabar ao redor. Ficar quando ninguém mais fica. Ficar quando tudo diz para ir embora. Ficar quando o silêncio é a única coisa que resta. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que o Evangelho de hoje nos revela. Um Deus que não desiste de você, nunca, nem quando você desiste de si mesmo. Nesse momento eu quero te fazer um pedido especial, de coração para coração. Se essa palavra está tocando você, se algo dentro de você se moveu enquanto escutava, ative o sininho desse canal para você receber a notificação todo dia. Acompanhe diariamente o Evangelho aqui com a gente, porque essa caminhada da Quaresma não precisa ser feita sozinha. Ninguém deveria atravessar esse tempo de conversão carregando o peso da solidão. Escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e uma intenção de oração para essa Quaresma, porque ninguém deveria caminhar esse deserto sem companhia. Pode ser uma palavra só, pode ser perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, trabalho, família, libertação, paciência, fé. Escreva ali embaixo. Cada nome que aparece é uma vida que Deus abraça. Cada intenção que é escrita se torna uma oração que a gente carrega junto, porque aqui a gente forma uma comunidade de fé, uma família espiritual que caminha unida, e cada pessoa que escreve, cada pessoa que ouve, faz parte dessa corrente de amor. Eu quero te contar a história de Dona Aparecida, 67 anos, aposentada, moradora do bairro Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dona Aparecida perdeu o marido há 3 anos, depois de 42 anos de casamento. Quando o seu Antônio partiu, ela me disse que sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Não era só saudade, era um vazio que ocupava todos os cômodos da casa. A sala ficou grande demais, o silêncio ficou pesado demais, as noites ficaram longas demais. O medo de ficar sozinha era tão grande que ela mal conseguia dormir. O cansaço da alma era mais forte que qualquer cansaço do corpo. Ela passou meses sem sair de casa, sem atender telefone, sem vontade de comer, sem vontade de viver. As trevas tomaram conta de tudo. Até que um dia, uma vizinha chamada Teresa bateu na porta dela e pediu ajuda para levar comida para uma família que tinha acabado de chegar no bairro. Era uma família venezuelana, pai, mãe e 3 crianças pequenas, que não falavam português e não conheciam ninguém na cidade. Dona Aparecida não queria ir, disse que não tinha condição, que não estava bem, que não ia conseguir ajudar ninguém naquele estado.
mas Dona Teresa insistiu. E naquele dia, quando Dona Aparecida viu aquelas crianças com fome, com os olhos grandes e assustados, algo aconteceu dentro dela que ela não sabe explicar até hoje. Ela voltou para casa e começou a cozinhar. Arroz, feijão, um bolo de fubá simples. No dia seguinte, cozinhou de novo. E no outro, e no outro. Depois começou a juntar roupas, sapatos, cobertores. Começou a ajudar com os documentos da família, a ensinar português para os pais, a brincar com as crianças, a contar histórias. E aos poucos, sem perceber, sem planejar, sem fazer nenhum grande projeto espiritual, a vida dela foi ganhando cor de novo, sentido de novo, luz de novo. Dona Aparecida me disse uma coisa que eu carrego no peito até hoje e que nunca vou esquecer. Ela disse: padre, eu achava que eu ia lá para ajudar eles, mas era Jesus que estava ali escondido naquela família, me ajudando a voltar a viver. Eu dei um prato de comida e recebi minha vida de volta. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de um prato de arroz com feijão, falou de presença, falou de um Deus que se esconde nos menores para se revelar nos gestos mais simples do dia a dia. Jesus continua no Evangelho e diz aquela frase que deveria estar escrita na parede de toda casa, de toda igreja, de todo o coração: todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Repare bem, não diz a um dos grandes, diz a um dos menores. Não diz quando fizestes coisas extraordinárias, diz quando destes de comer, quando destes de beber, quando acolhestes, quando visitastes. Jesus inverte toda a lógica do mundo. O mundo diz que importa quem é grande, quem é poderoso, quem é visível, quem tem seguidores, quem aparece na mídia. Jesus diz que Ele está nos invisíveis, nos esquecidos, nos descartados, nos que ninguém olha duas vezes na rua. E agora vem a parte que eu acho mais bonita, mais profunda, mais transformadora de tudo isso. E eu preciso que você escute com o coração bem aberto, sem pressa. Jesus também diz: eu estava com fome. Ele não diz: eu mandei alguém com fome até você. Ele diz: eu estava. Deus se coloca no lugar de quem sofre, se identifica com a dor, se faz um com o ferido. E isso quer dizer algo muito profundo para a sua vida agora, nesse começo de quaresma que a gente está vivendo juntos. Se Deus se identifica com quem sofre, então o seu sofrimento não é invisível, a sua dor tem dignidade, o seu cansaço é visto por olhos eternos, o seu medo é acolhido por mãos que seguram o universo, suas lágrimas têm valor diante do trono de Deus. Você não precisa fingir que está forte, não precisa ter vergonha da sua fragilidade, não precisa se esconder atrás de uma fachada de perfeição que não existe e que nunca existiu, porque é exatamente ali, no lugar mais vulnerável, no ponto mais ferido, na noite mais escura, que Cristo se faz presente com toda a ternura do mundo. Receber essa verdade é um gesto simples, não exige força sobre-humana, não exige diploma, não exige perfeição, não exige ser um santo de vitral. É dizer no silêncio do coração: entra, Senhor, entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que a casa da minha alma esteja bagunçada, entra mesmo que eu esteja cheio de medo e de feridas, entra porque eu não consigo mais sozinho. Essa é a porta que a quaresma abre para você hoje. Não é uma porta de cobranças, não é uma porta de julgamento, é uma porta de misericórdia, de acolhimento, de recomeço. O começo não vem de você, vem de Deus. A mudança não nasce do seu esforço humano, nasce da graça divina. Deus não se cansa de começar. Mesmo quando você acha que já é tarde demais, que já errou demais, que já desperdiçou chances demais, que o passado é pesado demais, Ele diz: eu estou aqui e estou começando de novo com você. Agora,
neste instante. E sabe o que é mais bonito em tudo isso? Que esse Evangelho nos ensina sobre o que a Escritura chama de graça sobre graça. Porque Deus não dá uma vez só e para. Ele não te abençoa uma vez e marca no caderno, já dei o suficiente para essa pessoa. Não, Ele dá e dá de novo. Dá sem fazer conta, sem cobrar recibo, sem exigir resultado, sem medir merecimento. Talvez você olhe para trás e não veja grandes conquistas. Talvez você ache que esses últimos meses foram perdidos, que nada mudou, que você continua no mesmo lugar de sempre, girando em círculos, repetindo os mesmos erros. Mas eu te pergunto com todo respeito e com todo carinho, você está vivo, você está aqui, ouvindo essa palavra, nessa segunda-feira de Quaresma, você acordou hoje, seu coração bateu a noite inteira sem que você precisasse pedir. Alguém te amou nesses dias, mesmo que de um jeito torto, imperfeito, incompleto. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu de onde vieram. Não foi a graça espetacular que aparece nos filmes. Não foi o milagre que todo mundo aplaude e compartilha nas redes. Foi a graça silenciosa, a graça que sustentou, a graça que segurou você de pé quando tudo dentro de você gritava para desistir. A graça que colocou uma pessoa certa no seu caminho na hora que você mais precisava. A graça que deu coragem para levantar mais um dia quando o medo dizia para ficar na cama. Graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia. O amor de Deus não é contabilidade, é abundância, é transbordamento, é rio que não seca, é fonte que não para. E nessa Quaresma, eu te convido a parar de medir o amor de Deus pelo tamanho da sua dor e começar a perceber a presença dEle nos detalhes que você não estava enxergando. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Eu não vou te pedir nada grandioso, nada que te pese. Não pense nessa Quaresma como um grande projeto cheio de metas e cronogramas. Não se cobre perfeição. Não transforme esse tempo sagrado em mais uma lista de obrigações. Faça apenas isso. Se puder, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. E diga, no silêncio mais profundo do seu coração, com as palavras que você tiver, mesmo que sejam poucas, mesmo que estejam tremendo, mesmo que venham misturadas com lágrimas: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nas minhas feridas que ninguém vê, entra nos meus recomeços que parecem sempre voltar para o mesmo lugar. Entra, Senhor, porque eu preciso de Ti mais do que consigo dizer com palavras. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa de palavras bonitas, não precisa de fórmulas perfeitas. Deus ouve o grito do coração, mesmo quando o grito é silêncio puro. E eu quero que você saiba de algo muito importante. Nesse exato momento, cada pessoa que escreveu o seu nome nos comentários está sendo lembrada diante de Deus. E aquelas que não escreveram, que estão ouvindo em silêncio, no ônibus lotado a caminho do trabalho, na fila do hospital, na madrugada sem sono, no quarto escuro com medo, na cozinha preparando o café enquanto a família ainda dorme, Deus também vê. Ele vê cada um. Ele conhece cada dor pelo nome. Ele sabe o endereço de cada ferida. E Ele está aqui agora, neste exato momento, dizendo a você: eu não desisti de você, eu nunca vou desistir. Não se cobre tanto, por favor. Você fez o que pôde com as forças que tinha, e isso já é muito mais do que você imagina. Se o ano começou pesado, se a Quaresma parece mais um peso em cima de todos os outros que você já carrega, eu te digo com toda a ternura que cabe nessas palavras: descansa em Deus. O Evangelho de hoje não pede que você seja herói, não pede que você resolva o mundo, pede que você seja presença para o faminto, para o sedento, para o estrangeiro, para o doente, para o preso, para o esquecido.
E às vezes, o faminto, o sedento, o ferido, o que precisa desesperadamente de cuidado e de amor é você mesmo. Então permita que Deus cuide de você, permita que a graça dele faça o que a sua força sozinha não consegue mais fazer. Permita que o amor dele entre nos lugares que você trancou com medo de sentir dor. O Evangelho de hoje nos ensina que Cristo está presente em cada gesto de amor, por menor que seja. Escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção para essa quaresma. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, perdão, recomeço, luz, esperança. Cada nome que aparece ali é uma oração que sobe ao céu. Cada intenção é um coração que se abre para a graça de Deus. E a gente juntos forma uma família que caminha unida, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mesmo sem nunca ter se visto, mesmo estando em cidades diferentes, em estados diferentes. Uma família que se sustenta na fé, que reza uns pelos outros, que não deixa ninguém para trás, porque é exatamente isso que o Evangelho de hoje ensina. O amor de Deus se manifesta nos gestos mais simples que existem. Um nome escrito num comentário já é um gesto de fé, já é um passo no caminho, já é um recomeço. Amanhã estaremos juntos novamente com uma nova palavra, um novo Evangelho, uma nova graça preparada para você. E eu te peço de todo o coração, não desista dessa caminhada, não desista de você, não desista de Deus. A quaresma não é tempo de cobrança, é tempo de misericórdia. Não é tempo de perfeição, é tempo de recomeço. E Deus já começou a fazer algo novo em você, mesmo que você ainda não consiga ver. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera com o mesmo amor de sempre, com a mesma paciência que não tem fim, com a mesma graça que nunca acaba, sempre. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família, hoje e todos os dias dessa santa quaresma.